Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde. Hoje eu gostaria de falar com vocês sobre um tripé. É um tripé formado por três coisas que eu vou falar hoje. Basicamente, eu vou falar de fé, de medo e eu vou falar de um negócio que chama viés de disponibilidade. Vou te explicar já já o que significa. Primeiro eu vou falar da fé. A fé, segundo a sabedoria, segundo a Bíblia, quer dizer o seguinte: a fé é a certeza do que esperamos e a prova do que não vemos. Muita gente confunde fé com confiança. Confiança é você acreditar. Fé é você ter certeza. Então, a fé é quando você tem certeza de que algo vai dar certo. Então, quando está todo mundo na certeza de que alguma coisa vai dar errado, você está na certeza de que alguma coisa vai dar certo. Quando você tem certeza de que algo vai dar certo, isso é fé. Mas para você ter certeza, você é fé quando você tem certeza antes de dar certo. Porque se você tem certeza de algo que vai realmente dar certo, por exemplo, vou te dar um exemplo prático. Eu tenho certeza que hoje, lá para 6h30, 7 horas, o sol vai se pôr e o dia vai se escurecer. Isso não é ter fé de que o sol vai se pôr. Eu tenho certeza que o sol vai se pôr. Então não é esse tipo de certeza que você precisa ter. Você precisa ter essa mesma certeza, mas de algo que pode ser que não aconteça na certeza que você realmente tem que vai acontecer. Estão entendendo? É meio difícil de entender, por isso que chama fé. Então não é simples de entender. Por isso que fé é complicado. Fé não é para se entender. Fé é para se praticar. Fé é você ter a certeza de que algo vai dar certo, mesmo quando você olha e fala lascou. Isso é fé. Entenderam? Depois vem o medo. Bem, o que é o medo? O medo eu costumo dizer que é a fé, o contrário. Do mesmo jeito que você tem certeza de que algo vai dar certo, e isso é fé, você quando tem certeza de que algo vai dar errado, isso é medo. Quando você olha para algo e você não quer nem pensar porque sabe, tem certeza de que aquilo vai dar errado, vai dar ruim, isso é medo. E o medo é uma espécie de fé ao contrário. Você está praticando uma fé do mal, uma fé que não constrói, é uma fé destrutiva, é uma fé que não te leva a construir nada. O medo, ele nos paralisa, o medo, ele nos destrói, o medo, ele nos estagna de uma tal maneira de que você não consegue produzir nada, não consegue fazer nada por conta do medo. Então, você precisa entender que quando você tem medo, você está tendo fé, só que na maneira errada. Você está tendo fé, só que em algo contrário do que você deveria ter fé. E depois que eu disse que falaríamos de um tripé, esta câmera, por exemplo, está sendo segurada por um tripé. Se eu tirar um deles, ela cai para um lado. Então a fé e o medo, eles estão um do lado do outro. Você tem um negócio no meio que segura, que equilibra esses dois. O que é? É uma coisinha chamada viés de disponibilidade. O que é isso? Basicamente é algo que conduz o teu cérebro a ter certeza de uma coisa ou de outra. É aquilo que vai te conduzir a ter medo ou a ter fé. É o que você consome de informação que vai te levar para o lado do medo ou para o lado da fé. Eu vou te dar alguns exemplos. Eu, por exemplo, eu tinha medo de andar de avião. Sempre tive medo de andar de avião.
Só que esse medo que eu sempre tive de voar, ele acontecia antes de eu precisar voar com muita frequência. Então, por quê? Porque eu sempre vi na televisão acidentes de avião. Eu sempre tive acesso a informações, mais acesso à informação de acidentes de avião do que acesso à informação de viagens de avião. Então, o que isso me causou? Me causou um medo de voar. Para mim, quando eu entrasse no avião, o avião ia cair. Então, eu construí dentro de mim um medo. Até que um dia, eu voando com um amigo meu, e a gente pegou uma turbulência muito forte, e que naquele dia o avião tremia tanto que eu achei que ia cair. E começou a balançar, cair as coisas de cima, e naquele momento eu achei que ia cair a máscara lá de cima e fiquei procurando a máscara. E ele olhou lá para cima e mostrou, falou para mim, não tem máscara, não vai cair máscara daqui. E aquele dia eu descobri que o risco, e comecei a procurar, evidentemente, quais eram os riscos de voar. Hoje, quando eu fico um mês sem andar de avião, eu sinto falta. Não tenho nenhum medo mais de andar de avião, porque eu tive acesso a informações que me levam a não ter esse medo. Quer mais um exemplo? Quando você vê alguém jogando na loteria, qual é o pensamento que você tem? Eu vou jogar também. Porque se ele ganhar, como que eu vou... Isso acontece muito quando vão fazer bolão, não é? Nós vamos fazer um bolão da Mega Sena. Você fala, se eu ficar de fora e eles ganharem, não é isso que você pensa? Eu penso assim. A chance deles ganharem é muito menor. A chance da gente ser atropelado, pra você ter ideia, estatisticamente, tá? Estatisticamente, a chance da gente ser atropelado é maior do que a gente ganhar nesse bolão aí. Mas a sugestão, o viés cognitivo causado por aquela sugestão é induzido, nós somos induzidos a ter fé de que nós vamos ganhar. Isso tem acontecido nesse período, com as informações que nós temos conduzido. Então, a informação consumida, aliás, a informação que você consome está te levando para um lado ou para o outro. A informação que você consome, de onde você consome, está te levando a ter medo ou a ter fé. Você vai escolher de onde você consome e qual tipo de informação você consome. E aí, diante disso, você vai ter medo de morrer, ter medo de pegar o vírus, ter medo de sair na rua, ou a ter fé de que nós vamos passar por esse período, nós vamos passar por essa tribulação, e nós vamos passar do outro lado, e nós vamos passar por essa onda, e nós vamos passar por essa crise. A informação que nós vamos consumir é que vai determinar para que lado nós vamos. É a ponta traseira do tripé que determina se nós vamos para o lado do medo ou para o lado da fé. Então hoje o recado que eu tenho para você é que você analise qual tipo de informação você tem consumido e de onde você tem consumido. Se você tem consumido informação que está te conduzindo para o lado do medo ou está te conduzindo para o lado da fé. Está te conduzindo para o lado da fé positiva, que é a fé, a certeza de que vai dar certo, ou o lado da fé negativa, que é o medo, que é a certeza de que vai dar errado. Cuidado com as informações que você consome, tá bom? Deus te abençoe, um forte abraço, fique forte e até amanhã. Um abraço.